Se você que está aí é praticante da cultura dos orixás, com certeza você já ouviu falar do orixá Exu. Só que o que eu tenho para falar para você hoje é que Exu tem algumas características que poucas pessoas conhecem. Se você quiser aprender um pouco mais sobre esse tão importante orixá da nossa cultura, eu convido você a assistir o vídeo de hoje. Agbo gbogbo ma ní tiwo tiwo mo ní ẹjẹ mi ní wo wo gbígbín ẹrù owó pẹ́pẹ́yẹ ẹpẹ kàn ẹpẹ pẹ ẹsẹ̀ rúbà yá. Aboroboê, caros amigos, seguidores queridos do nosso canal e também meus Omoifá do templo e Joifá Ogundamedi. Eu sou o Babalaô Ifá Tocodê Ogunxaquim e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o orixá Exu, esse orixá tão importante para a nossa cultura. Seja você praticante do Ifá tradicional iorubá, seja você praticante do Ifá cubano ou candomblessista, umbandista, o que quer que seja, se você cultua o orixá de forma geral, você deve compreender que Exu é um orixá importantíssimo, de poderes ilimitados e que muito pode ajudar na sua vida, na vida de todo ser humano na Terra. Antes de mais nada, para você que ainda não é inscrito, inscreva-se, curta o vídeo caso goste do conteúdo disponibilizado aqui. Eu peço ainda que você seja generoso e compartilhe esse vídeo utilizando o link original, pois isso muito ajuda a propagar o conhecimento para as pessoas que precisam. Sem mais delongas, vamos ao assunto. O Odu Ifá, o Salogwejo, o Sá na direita e Ogwe na esquerda, fala de um momento da vida do orixá Exu que ele estava cansado porque muitas pessoas pediam para que Exu levasse o problema embora, para que Exu levasse os inimigos embora, para que Exu, muitas das vezes, até fizesse maldade com outras pessoas. E isso perturbava a cabeça de Exu. Era tanta demanda espiritual, energética, tanta gente pedindo tanta coisa até indecente para Exu. E Ifá disse a Exu: você precisa fazer ebó, babá, para que as pessoas não tenham mais capacidade de colocar coisas ruins sobre a sua cabeça. Isso é interessante dizer pelo seguinte fato. Muito é dito hoje na internet, Exu is not Satan. Eu não sei pronunciar inglês muito bem, mas o que está querendo dizer isso? Exu não é Satã, Exu não é o diabo. Entendam, essa figura diabólica é uma figura judaico-cristã, a representação de um mal, de um ser espiritual que se opõe à vontade do Criador, que se opõe a Deus, né, que antagoniza com Deus, ingerenciando tudo que é maldade, é algo pertencente à cultura judaico-cristã. Isso não faz parte da cultura dos orixás. É importante compreender ainda que nós, aqui no Ocidente, temos, sem dúvida, a influência do cristianismo, né, porque isso está presente até de uma forma histórica, né, na nossa colonização, que foi feita pelos portugueses, que eram cristãos e assim, e etc. Mas, quando a gente fala de orixá na forma primordial, né, o culto tradicional iorubá, por exemplo, que é um culto muito pouco miscigenado, nós não acendemos velas, nós não temos sincretismo, nós não comparamos os nossos orixás a santos da Igreja Católica. E, em virtude disso, comparar Exu com o diabo como se ele fosse um ser maldoso é algo para nós que está completamente fora de questão. E esse Odu, o Salogwe, é o Odu que explica isso. Exu fez ebó para que ele não tivesse cabeça para ingerenciar coisas ruins. Exu não tem cabeça para levar maldade. Exu não tem cabeça de levar problema. Se você tem problema, Exu vai te ajudar, mas o problema fica na sua cabeça, o problema não se senta sobre a cabeça de Exu. Entendam o que eu quero dizer com isso. Ifá fala por parábolas e em sentido poético, figurado. Exu fez ebó nesse Odu para que a maldade,
a intriga, a fofoca, o problema, a confusão não tivesse mais a capacidade de tirar a sua sanidade mental, o seu equilíbrio mental, emocional e espiritual. É isso que está sendo dito nesse Odu. Esse Odu traz ainda como Orim Orixá, é cantiga de Orixá, né? Existe um Orim Exu ao final desse verso que diz: Afin Xonxoagbé, Exu Odara Lori Agberuleu, Afin Xonxoagbé, Baquere Lorum com Ejó, Afin Xonxoagbé, Lalu, Baramojerejo, O Baramojere, Exu Odara Lori Agberuleu. O que está falando? Está chamando Exu por vários nomes aqui. Lalu, Baquerê, isso são alcunhas, são epítetos, apelidos, entendam? Isso não é qualidade de Exu. Exu Lalu, não. Veja bem, nós estamos falando aqui de Exu Orixá. É um ser único que existiu, entende? Ele teve sim muitas passagens pelo plano terreno e isso dá a ele alguns aspectos diferenciados dependendo da família que esteja cultuando esse orixá ou da região africana, mas Exu é Exu, existe um Exu. O que ocorre é que Exu tem vários apelidos, tem vários nomes pelos quais Exu é conhecido. Aliás, todos os orixás têm isso, né? Eu já falei aqui anteriormente sobre o Obatalá e outras divindades que vocês certamente vão se recordar que essas outras divindades também têm alcunhas, apelidos. Então, Lalu é um nome para Exu, Baquerê, Elegba e assim sucessivamente, né? Está dizendo aqui nessa cantiga, nesse Orim, que Exu Odará não tem cabeça de levar maldade, de fazer maldade, de cortar ninguém, de atacar ninguém, de levar problema. Mas não é Exu que tem que dar jeito na sua vida, não. Você tem que dar jeito na sua vida. Exu promove a ordem. E Exu promove a ordem de um jeito muito intrigante, porque Exu é aquele orixá que foi incumbido por Olodumare, pelo Criador, de promover a ordem na vida do ser humano. Então, vocês sabem muito bem que a gente, quando está fazendo uma faxina em casa, antes da gente deixar tudo arrumado, fica uma zona, uma bagunça. Porque se você quiser fazer uma boa faxina, você vai ter que levantar o sofá, você vai ter que levantar o tapete e achar a poeira. Então, para você fazer limpeza e arrumar a casa de verdade, você vai ter que fazer uma bagunça antes de colocar ela toda em ordem, não é assim? Você vai ter que pegar as cadeiras e botar para cima da mesa para poder varrer embaixo. Esse momento de grande confusão, desse momento de grande desordem que precede a ordem, sem sombra de dúvidas, a ingerência espiritual do Orixá Exu. Ele é aquele que causa a desordem para promover a ordem. O intuito de Exu é que nós, seres humanos, consigamos botar os devidos pingos nos is. Por que eu acredito ser extremamente importante falar isso para vocês nesse vídeo? Porque muito se cultua Exu aí à torto e à direita pelo Brasil, achando que Exu tem uma característica de desordeiro, bagunceiro, zoador, e não é assim que funciona. Exu é muito sério, entendam. Exu não é uma figura debochada. Exu, na verdade, para nós, na cultura tradicional iorubá, ele é o primeiro policial, ele é o grande fiscalizador de Olodumare. Ele é os olhos atentos e os ouvidos de Olodumare. Exu representa a onipresença, acho que é assim que se fala, de Olodumare. O que quero dizer com isso? Exu é aquele que tem a capacidade de estar a todo canto, ouvir tudo, saber de tudo e levar o conhecimento para a espiritualidade. Ele fiscaliza tudo. Exu vê tudo. Exu é o olho que tudo vê, como alguns dizem. No Odu Onwarinxogbe, que é o Odu resultante das combinações do Onwari na direita e Ogbe na esquerda, juntando os dois, Onwarinxogbe, fala da característica de Exu que quer colocar a vida do homem do campo em ordem. Preciso me recordar aqui. Exu peredegede egbaperedegede bambambani woroko bambambalarada. Aliavon lare on toto omurimbeni tibusu omabukan gedegbe tele akoko
e assim vai. Esse verso está falando, você quer comer o inhame, mas você plantou? Não, eu não plantei, então tem que plantar. E você quer comer agora, já pode pilar o inhame, mas você descascou? Não, não descasquei. Tá bom. E você quer comer o inhame pilado, mas você cozinhou? Não, não cozinhei, então bota para cozinhar. E agora, já posso pilar? Mas você lavou a panela? Não, não lavou, então tem que lavar. Você jogou a casca fora? Não, não jogou, então tem que jogar. Então, você vai pilar um inhame agora, mas você lavou o pilão? Eu não lavei, então tem que lavar. E você termina de pilar. E agora vai comer, mas cadê o pote para botar o inhame? Então precisa de um recipiente, você vai botar lá. Já pode comer? Não, tem que esperar esfriar e tem que limpar o pilão que agora está sujo de novo. Então, essa característica pragmática, quase que chata de Exu, é algo muito veemente, entendeu? Na personalidade dele, porque ele é o grande fiscalizador. Ele também é aquele que, quando a gente está certo, pode estar o mundo inteiro contra a gente. Exu vai nos favorecer diante dos inimigos, porque ele sabe que a gente está com o coração puro e que a gente fez a coisa certa. É ele que pode movimentar a coisa a nosso favor. Exu tem característica de manipular as circunstâncias, né? E nessa manipulação das circunstâncias, ele é um orixá que tem poderes ilimitados e pode fazer com que o universo conspire a nosso favor, para que assim nós estejamos no local certo, na hora certa, para que nós saiamos do local errado em tempo hábil. Exu pode fazer você se atrasar e no momento que você fica com raiva da vida porque está atrasado para o trabalho e tem que voltar em casa, passa um monte de bandido no seu caminho e assalta um monte de gente e você não vai ser assaltado porque você se atrasou e teve que voltar em casa. E você vai embora para o seu trabalho em paz, tranquilo, e você nem sequer sabe que aquilo foi um livramento, porque Exu viu o que estava no seu caminho, se antecipou os fatos, porque você fez ebó, por exemplo, porque você está com a sua vida espiritual em dia e Exu te favoreceu. Essa característica de favorecer aqueles que fazem o ebó bem feito, aqueles que fazem as coisas corretamente e que estão corretos, é uma característica muito importante deste orixá. Da mesma forma, ele também tem uma característica de fazer fracassar, sucumbir aqueles que estão errados ou que não estão em dia. Exu exige que nós paguemos as nossas dívidas, sejam dívidas materiais, sejam dívidas espirituais, mas aquele que deve, paga. Existe um Morim Exu, uma cantiga de Exu, um cântico desse famoso e querido orixá, que diz assim: Exu baolo egba baolo onwari efesu. Exu baolo egba baolo onwari efesu. O que está falando aqui? Exu aceita Egba, que é uma espécie de subjugado a Exu, uma divindade que é subjugada a Exu, um irmão mais novo ou espécie de escravo, que mora no assentamento de Exu também, Egba. Por isso Exu é Elegba, porque ele é o senhor de Egba. Exu baolo, Egba baolo, Exu pega e leva. Egba pega, ele aceita e leva. Aquilo que você tem, você pode dar para Exu, entende? Aquilo que você tem em casa, você pode dar para Exu. Exu aceita quase que qualquer coisa que você tenha. Qualquer coisa no sentido de coisa qualquer, não. Mas Exu gosta de ser lembrado. É interessante que nós compartilhemos, né, os nossos alimentos, os nossos ganhos com Exu. Tanto que existe um Oriki Exu que em determinado trecho diz: Akilowo laimuti Exu kuro, Akilayo laimuti Exu kuro. Isso está falando, trocando em miúdos, a versão em português seria: aquele que tem dinheiro, dá um pedaço para Exu. Aquele que obteve uma grande felicidade, compartilhe ela com Exu, né? Então Exu gosta disso, da gente ir lá e pagar Exu, né? Exu, eu consegui aqui, ó, toma, dividir com ele. Até a gente, na cultura tradicional iorubá, tem o costume de, quando está comendo, a gente nunca raspa o prato, a gente deixa um pedaço final em reverência à espiritualidade, aos ancestrais. E Exu também toma aquilo ali para ele, entendeu?
Então fica aqui a dica também, se você quiser fazer isso é muito bom. Você come a sua comida e no final você deixa o equivalente a uma garfada ali, vamos dizer assim, da sua comida, da sua refeição. E chama os ancestrais ali para pegar aquilo. Depois você joga no lixo normalmente. É só um ato simbólico de lembrar. Isso cativa, isso faz criar intimidade e traz a presença deste Senhor para a sua vida com um gesto muito simples feito corriqueiramente no cotidiano. Isso traz um significado muito importante para a sua vida, a presença de Exu na sua vida. Uma das características interessante no culto tradicional iorubá é a amizade que Exu e Orumilá têm. Eles são melhores amigos um do outro, tanto que existem até determinados odus que nós vemos que Exu trabalhou como babalaô, fazendo isso que eu faço aqui, né? Que nós babalaôs fazemos, consultar para as pessoas dentro da nossa casa. No culto tradicional iorubá, a nossa casa é o nosso templo. O ofício que Exu mais gostava de ter quando ele foi ser encarnado aqui foi pescador. E isso está no Odu Ogbedi e poucas pessoas sabem isso. Vocês sabiam que Exu foi pescador? É interessante, não? Me acompanha ainda no final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês como é Exu lá na África. Vocês vão ver um vídeo da representação de Exu lá na África. Espera até o final, eu convido vocês, não vá embora, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Voltando à profissão de Exu. Exu foi pescador e no Odu Ogbedi, Exu foi um falso acusador de Orumilá. Resumindo a história, Exu acusou Orumilá porque achou que Orumilá roubou seus peixes. E Orumilá provou sua inocência e os Ogoni da época queriam matar Exu. Por quê? Se Orumilá tivesse sido condenado como ladrão, a pena seria a morte. Então, se Exu tinha acusado Orumilá de forma falsa, a pena de morte, então, nesse momento, como falso acusador, foi revertido a Exu. Então, ele deveria morrer pelo fato de ter sido injusto com Orumilá. Orumilá, então, fez ebó e interviu pelo seu melhor amigo e levou ele para casa como escravo, simplesmente para ensinar algumas lições a ele. Então, quando Exu chega na casa de Orumilá, ele acha que está tudo bem. E Orumilá diz, você vai ficar aí do lado de fora. Você agora é meu escravo. E ele fala, que isso, Orumilá? Você vai fazer isso mesmo comigo? Exu estava pensando que isso era só na frente das pessoas. Como eles tinham muita intimidade, Orumilá não iria escravizá-lo. Mas Orumilá, com raiva da falsa acusação de Exu, ele deixa Exu trancado do lado de fora e fala, você não entra na minha casa. Você vai comer aí fora, você vai ficar aí fora. Então Orumilá fica fazendo ebó e fica levando o ebó no pé do Exu. E essa prática é feita por nós babalaôs até hoje. Para aqueles que já vieram aqui no templo, veem que muitas das vezes, né? A maior parte dos ebós vai para o pé do Exu, que nós chamamos Exu Elegbó. Exu que carrega o ebó. A gente faz o ebó e depois a gente leva o ebó para o Exu do lado de fora, para ele conduzir aquilo e tomar a porção dele também, se alimentar de parte do ebó. Tanto que em alguns versos a gente sempre vê dito em Yorubá assim no final. Iru ebó, iru etukesu. O que está falando? Que o personagem da história fez o ebó iru, que é o ebó que os babalaôs fazem, mas também deu a paga de Exu. Isso é importante. A gente tem que fazer ebó, mas tem que estar sempre em dia com Exu, para ele não travar também as nossas coisas, né? E esse Odu explica o porquê disso. O porquê que o Exu está sempre do lado de fora da casa do babalaô. A gente nunca tem um assentamento de Exu guardado dentro de um quarto, dentro de casa. É sempre no quintal. Exu mora conosco, mas mora no quintal. Também é importante dizer aqui, pegando o gancho daquilo que eu disse anteriormente no vídeo, da grande amizade de Exu e Orumilá, que isso é explicado no Odu Ogbeaté. Ogbeaté é Obê na direita e Ireté na esquerda. Esse Odu está falando da característica de ser unha e carne um pelo outro. Orumilá descobriu que Exu era seu melhor amigo nesse Odu quando Orumilá estava preocupado se ele realmente tinha amigos verdadeiros. Ele sentia que ele tinha falsos amigos. Então, Orumilá cavou um buraco dentro da sua casa, como é feito na cultura tradicional iorubá, pegou com seus omoifá, com seus seguidores, um tronco de bananeira do seu tamanho, enrolou com alguns materiais em um pano branco e colocou dentro de um buraco. E assim ele simulou o seu velório e pediu para que a sua Iapetebi, sua esposa,
e seus Omoifá espalhassem a notícia que ele havia morrido e estava sendo velado. Então, Ogum chegou na casa de Orumilá e disse: Sunreu, dê os pêsames a Iapetebi. E depois Ogum disse: eu emprestei algumas ferramentas para Orumilá. Ele não pode agora me pagar, mas quando vocês puderem, tá? Eu sei que vocês estão num momento difícil, mas quando vocês puderem, vocês me devolvam. Ah, tá bem, tá bom. E foi embora. E depois veio Xangô. Meus pêsames, Sunreu, Orumilá era muito bondoso, era amigo, era tal, é uma perda irreparável para a nossa comunidade. Todas aquelas porcarias sociais, né? Que nós dizemos quase que de forma pré-fabricada quando alguém se vai. Nada dito com coração, entende? E sempre no final uma cobrança. Porque eu emprestei, eu deixei algumas magias minhas com Orumilá e tal, eu quero pegar de volta. E assim sucessivamente. Mas existiu um único orixá, que esse apareceu no meio do velório com o cabelo cortado pela metade, de uma forma esdrúxula e até mesmo feia. Foi Exu, que caiu no buraco onde Orumilá estava sendo velado de mentira, mas Exu não sabia, né? Exu cai ao chão e chora muito. Não, eu não acredito, eu perdi meu melhor amigo. Não, ele era muito bom, a gente tinha as nossas diferenças, mas não, por quê? Por que o Olodumare fez isso, levou ele agora? Como a gente vai ficar? E Exu chora muito. E Exu tá com o cabelo daquele jeito porque ele estava cortando o cabelo dele e ele parou, ele veio da forma que ele estava, ele nem sequer se preocupou com a aparência. E a Iapetebi, né, a esposa de Orumilá, que era Osunmilaia, que acreditavam ser a reencarnação de Oxum, em outro vídeo eu falo sobre isso, do casamento de Orumilá e Oxum. Outra hora eu falo sobre isso. Osunmilaia e os devotos de Orumilá, os seus Omoifá, seus seguidores, babalaôs estudantes, dizem a Exu: mas babá, o senhor não deixou nada aqui com babá Orumilá, o senhor veio buscar alguma coisa aqui? Ele: não, isso não interessa agora, a dívida está paga, ele não tem mais como me pagar, então deixa isso para lá. Eu estou muito triste, eu perdi meu melhor amigo. E é nesse momento que Orumilá está escondido e ele sai e ele olha nos olhos de Exu e Exu se assusta com a presença dele e Orumilá diz: eu não morri, eu queria saber quem é meu amigo verdadeiro. Você, Exu, você é o meu melhor amigo. Orumilá, então, naquele momento em diante, ele consegue reconhecer que Exu é o grande companheiro dele na Terra. E Exu e Orumilá, a partir desse momento, passam a ser amigos insolúveis, inseparáveis. Tanto é que Exu continua retribuindo a amizade de Orumilá até hoje, através de nós, babalaôs, que somos filhos de Orumilá, iniciados no culto de Orumilá, e que Exu está sempre nos ajudando, nos favorecendo, ajudando nos nossos ebós, ajudando na nossa prosperidade, nas nossas coisas, simplesmente pelo fato de nós sermos filhos, descendentes de Orumilá. É óbvio que Exu também nos fiscaliza muito, né? Como babalaôs. Isso também é importante dizer. Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas uma outra coisa que eu queria dizer para vocês: quase tudo que você tem em casa você pode dar para Exu, mas Exu também tem tabu. Exu também tem interdições, que nós chamamos na cultura tradicional iorubá de Ewó. O que é Ewó? Ewó são coisas que você não pode fazer quando você está cultuando Exu. A primeira delas é usar uma folha chamada Ewe, Euro. Isso é muito importante que eu estou revelando e compartilhando com vocês aqui. Isso diz respeito a um conhecimento técnico e específico. Então, você que está aí em casa nesse momento, preste bem atenção, anote e, se possível, compartilhe esse vídeo com as pessoas para que outras pessoas no Brasil saibam do que eu vou dizer aqui agora. Ewe, Euro é uma folha que também existe aqui no Brasil. É uma folha sagrada que tem muitas utilidades místicas e também medicinais. Mas que essa folha, ela não pode ser usada no culto de Exu, porque se você fizer isso, se você lavar o Yangui, que é a pedra primordial de Exu, essa pedra que representa o Exu é o Yangui. Eu vou deixar aqui a foto do Yangui para vocês saberem. Não se assenta Exu com qualquer pedra, se assenta com o Yangui, porque Yangui é a laterita, o solo que virou pedra ao longo de milênios e que representa o axé de Exu.
essa pedra, independente de qual Exu você faça, seja Exu Aladie, que é para prosperidade, ou Exu Elebó, que é para carregar um ebó, sempre deve ser assentado Exu no seu Iangui. Se no momento que você sacraliza um Iangui, por exemplo, você usar essa folha Ewe Ouro, você vai estar desrespeitando a tradição. Não se pode usar essa folha para Exu. Uma outra coisa que é Euó, tabu no culto de Exu, Exu não consome palmiste. O que é palmiste? Palmiste, se vocês olharem o dendê, o fruto do dendezeiro, ele é um carocinho que tem uma polpa avermelhada, alaranjada. Dessa polpa é feito o azeite de dendê ou o óleo de palma. Mas esse fruto, ele tem uma semente por dentro, um coquinho, uma amêndoa por dentro da sua polpa, que quando você quebra essa amêndoa, existe uma massa, uma carninha branca, um cremezinho branco. Aquele cremezinho branco é o palmiste. Exu não gosta dessa semente, ele tem pavor disso. Isso desequilibra e irrita muito o Exu. Desse palmiste é feito o óleo de palmiste. O que é o óleo de palmiste? É o óleo feito da semente do fruto. Óleo de palma é azeite de dendê. Óleo de palmiste é outra coisa. Cuidado para você não comprar óleo de palmiste, porque hoje já tem no Brasil. E algumas pessoas às vezes podem comprar de forma equivocada. E depois vocês vão usar isso para Exu e vocês não vão saber porque a vida de vocês vai ficar um pandemônio. Vocês não vão conseguir enxergar o porquê. É porque vocês, ainda que sem querer, vão estar desrespeitando o Exu. O óleo de palmiste tem um nome. Ele é chamado na cultura tradicional iorubá de Adim. Adim é o óleo de palmiste, que é interdição. Exu não consome nada com isso. Exu não consome essa semente e ele não consome o óleo feito dessa semente. Tá bom? Uma outra coisa interessante. Exu não compartilha comida. Aquilo que você tem, você pode compartilhar com o Exu, mas o que você bota lá no Exu, você não deve ir lá pegar e comer. Não se deve comer a comida de Exu, porque Exu não compartilha comida. O que nós devemos fazer é compartilhar a nossa comida com o Exu, mas ele não vai compartilhar a comida dele conosco. Então, se você vai dar ubi no Exu, você nunca pergunta no final, babá, o senhor vai compartilhar ubi? Não faça isso. Veja bem, não faça isso porque você não deve comer aquilo que é de Exu por direito, entende? Deixe para Exu a parte dele, não meta a mão na parte dele. Também uma característica interessantíssima e que isso, pasmem, com certeza muitas pessoas devem estar errando isso ao longo do Brasil, até mesmo você que está assistindo esse vídeo, pode ter cometido esse erro que é bem comum, que muita gente já cometeu, né? E que não é para ser levado aqui como ofensa, é que Exu gosta muito de atá. Atá é pimenta, né? E isso tá certo, é muito bom dar pimenta para Exu, cozinhar, dar coisas com pimenta para Exu. Exu gosta muito de atá, principalmente ataré, que é o atá pequeno, né? Moído como forma de tempero, que seria o equivalente aqui à nossa pimenta do reino, né? Usado assim em pó. É muito interessante triturar e bater ali junto da comida, é muito legal, cativa muito Exu. Mas uma coisa que eu tenho visto ser utilizado aí aos quatro cantos do Ocidente, né? Eu estou falando de Cuba, Brasil, todo o Ocidente usa muito pimenta vermelha para Exu. E isso, senhoras e senhores, pasmem, isso é tabu na cultura tradicional iorubá. É isso que você ouviu. Não se pode usar pimenta vermelha, atapupá, para Exu. Não se usa. Até que existe uma qualidade de Exu específica que eu não vou dizer aqui qual é, mas um aspecto de Exu, um Exu que se assenta com um específico propósito, que só esse Exu consome Adim, só esse Exu consome Atapupá. Ou seja, só um Exu específico que existe, que você pode dar para ele óleo de palmiste e pimenta vermelha. Mas não é bom. Exu, orixá Exu de forma geral, ele não aceita isso. Vejam bem, babá, mas eu já dei, deu tudo certo. Orixás são misericordiosos, mas a ignorância nos absolve. A partir desse vídeo você já sabe, e eu posso alegar para você com toda certeza, que se você ficar dando isso, a sua vida vai ter um certo desequilíbrio emocional. Pode ser no campo do amor, pode ser no campo social, entende? Irritabilidade,
discussões, desequilíbrio emocional. Isso não é interessante para nós, né? Tudo que a gente faz é para achar o estado de perfeição e equilíbrio para que a gente possa gozar de toda sorte. Então, não desequilibre essa energia chamada Exu. Isso vai ser completamente desnecessário e improdutivo para a sua vida. Uma outra coisa interessante também, que eu acho que é até conveniente dizer aqui, por mais que nós não tenhamos essa prática aqui no Brasil, é de oferecer cachorro. Exu não come cachorro, tá? Exu não consome cachorro, tá? Babá, mas eu ouvi falar que Exu não come pombo. Come pombo sim, a África toda dá pombo para Exu, tá? Isso é uma outra coisa que não sei por que algumas histórias começam a circular no nosso meio e daqui a pouco as pessoas estão fazendo coisas que não condizem com a realidade da nossa matriz África. Lembre-se, senhoras e senhores, que Exu é assentado no chão, assim como Ogum, do lado de fora, tá bom? Nunca dentro de um quarto, e que o culto de Exu tem mulher ou iniciação, onde se raspa a cabeça para Exu, sim, se faz pacto para Exu, para que você possa se tornar um Onixegun, um senhor da vitória, né? É assim como nós chamamos os cultuadores de Exu, ou seja, aquele que cultua Exu, que é iniciado no culto de Exu, ele não é Babalorixá, ele se chama Onixegun. E quando ele está muito velho e sabe tudo sobre Exu, e é sacerdote dos outros sacerdotes, nós chamamos de Babá Elexu, Babá Senhor de Exu, tá? Nunca é usado a nomenclatura Babalorixá para Exu. Ou você é um Onixegun, e quando você está muito grande no culto, você se torna um Babá Elexu. Esses senhores mexem com energias muitas das vezes pesadas, eles desfazem demandas pesadas, mexem com um lado oculto, místico, muito forte, não para fazer maldade, mas para desfazer algumas maldades, para que possam ser vencidos inimigos, para que quando você tenha, por exemplo, inimigos jurados, pessoas que te juraram de morte, você possa ir lá na casa dos Onixegun e cultuar, eles possam mexer com essas energias pesadas, até com a parte maléfica da coisa, para utilizar o lado negativo para trabalhar positivamente. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns problemas que nós temos na nossa vida que nós temos que mexer com a energia espiritual negativa, para que nós possamos apartar ou dar logo aquilo que o negativo quer, para que o negativo possa ser comprado por nós e então ele não tenha ingerência sobre nós. Para que quando os nossos inimigos façam algo de ruim, o negativo já tenha sido adoçado por nós e não venha nos bater e possa levar toda aquela maldade de volta para a pessoa. É aí que tem muita gente que não compreende isso e acha que Exu faz maldade. Exu não faz maldade. Onixegun, sacerdote de Exu, não faz maldade. A Babá Elexu não está aqui para fazer maldade. Se você usa Exu para fazer maldade, ele vai aplicar a lei do retorno para você. Você vai conseguir fazer a maldade que você quer, mas Exu vai trazer a lei do karma para você e vai causar toda aquela maldade em dobro para você de volta. Tomem muito cuidado com isso. Não utilizem Exu para fazer maldade. Não desequilibrem essa energia tão severa. Lembre-se que Exu é os olhos e ouvidos de Olodumare. Ele é o nosso grande fiscal, tá bom? Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, tá bem? Mas eu quero que vocês agora prestem bem atenção no que eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar para vocês a representação de Exu na cultura tradicional iorubá na África, que ocorreu no Olojo Festival, Festival dos Orixás, que aconteceu no ano de 2020. E vocês vão ver como foi a representação do Babá Elexu nesse festival. Lembre-se que o culto de Exu na cultura tradicional iorubá não tem incorporação. Ninguém incorpora Exu no culto tradicional iorubá, mas se veste de Exu e manifesta atos em público representando, interpretando Exu. Vamos lá? Como eu falei para vocês, esse é o Olojo Festival do ano de 2020. Observe as cores vermelho e preto do orixá Exu, representado aí por um de seus sacerdotes, Onixegun, que nesse momento está tomando a benção a Cabieci, ao Obá, rei. Bem, se vocês observarem, ele está com um galo na mão, vivo, e nesse momento ele está realizando encantamentos, ofós,
magias com pronúncias de poemas sagrados com o intuito de abrir os caminhos do rei e acabar com toda a negatividade e má sorte. Isso é uma magia de vitória contra os inimigos. Observe o que ele fará ao final do vídeo. Se vocês observarem bem, dá a impressão que cada hora ele fala com um tipo de voz, às vezes mais grave, às vezes mais aguda, como se fosse mais de uma pessoa. Esse da imagem que aparece agora é o rei de Ilé-Ifé. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de ver aí um pouco mais como se veste Exu na cultura tradicional iorubá e como é feito lá na África, né? Que isso possa ter acrescentado ao conhecimento de vocês. E quero deixar ainda como prêmio para você que me assistiu aqui até o final desse vídeo tão longo, um ensinamento, uma revelação. O Odu Okaranyeku é o Odu que fala para nós que Exu é Onibode Olorum, ou seja, Exu é aquele que está na porta do céu. Então, é ele que pode abrir o portão para as bênçãos do céu chegar até a sua vida. Exu é um orixá que tem poderes ilimitados. Se você está com um problema, pede para Exu te mostrar onde está a verdade, aonde está a solução. Exu pode te abençoar com qualquer coisa. Reza para Exu abrir os portões do céu e receber a sua prece. Cultua Exu. Dar coisas para Exu é muito importante. Divide com Exu o pouco que você tem e ele vai fazer o pouco que você tem virar muito para você continuar dividindo com ele. Isso é uma grande informação, um grande macete que existe dentro da cultura. Esse Odu diz, Okaranyeku Onibode Olorum. Então, Okaranyeku está se referindo a Exu. Você é o porteiro do céu. O porteiro do céu, Exu, o grande fiscal alfandegário, que pode também bloquear os pedidos das pessoas ou abrir os portões do Orum do céu para que os seus pedidos, para a sua reza, chegar a quem de direito e assim você ser abençoado com sorte aqui na terra. Reza para Exu, cultua Exu, divide o que você tem com Exu, chama por ele na rua, entrega coisas para ele na encruzilhada de 3 pontas. Ele vai começar a favorecer você, ele vai multiplicar suas bênçãos, ele vai ouvir as suas preces. E quando ele multiplicar suas bênçãos, continua dividindo, dando a parte dele, porque ele vai fazer aumentar mais ainda as suas bênçãos para que você possa dar mais coisas a ele. Faça de Exu o seu grande amigo. Obrigado por ter me acompanhado até aqui nesse vídeo. Eu desejo que você tenha a vida longa, saúde, sorte, sucesso. Desejo tudo de bom para você. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Axéu, Ireu, Odabol.